A nova série da Gerados pela Graça e Life by Grace Church, Alcançando um Coração Temente. Ouça e seja restaurado dia a dia. Veja como a graça pode produzir em você um desempenho excelente, uma vida abençoada e um canal de vitórias e de milagres de bênção para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, continuamos com o tema Alcançando um Coração Temente, parte 2. A minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 e 12 e 13. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como retribuição justa, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Amados, o Senhor nos ama tanto, nunca deixou de nos amar. Na viração do dia, o Senhor tinha sua delícia em ter comunhão conosco. Desde que Adão e Eva se rebelaram e se afastaram de Deus voluntariamente, não apenas Adão e Eva perderam, mas Deus também perdeu essa comunhão com o homem, pois Ele enviou o Senhor Jesus Cristo com este propósito, de nos trazer de volta para uma comunhão diária com Ele. O temor humilde, em sua primeira característica fundamental, é ouvir a palavra de Deus com atenção e humildade, com a intenção de praticar isso pela graça cada vez mais. O temor humilde, então, é quando ouvimos a palavra de Deus com toda reverência, estarmos atentos para compreender, aceitar e praticar a sua palavra. Assim fazemos dele o nosso Senhor, ouvindo e praticando a sua vontade cada vez mais pela graça. Deus nos ama tanto, mas o nosso coração despreza o Senhor. Desde a queda, o coração do homem caiu para a dimensão do medo, fugir de Deus, virar as costas para Deus, amar o pecado, ser idólatra, ou seja, colocar coisas à frente de Deus. Então, o homem foi colocado na frequência do engano, na frequência do desprezo ao Senhor, está agora limitado seus afetos, amores rivais, ídolos no coração. Esse coração precisa agora da graça, né? Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, um espaço tão pequeno onde não há liberdade para o Espírito Santo restaurar e encher, assim como um odre. À medida que ele se expande, cabe mais vinho, o vinho da revelação e da alegria celestial. O coração do homem se tornou duro como um diamante, frio, insensível, totalmente inacessível para Deus. Agora o Senhor diz, olha, abram os seus corações. Decidam sair da esfera do desprezo a Deus para arrepender-se e converter-se. Foi o que o povo perguntou na primeira pregação de Pedro após o Pentecostes. O que faremos, irmãos? Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que assim sejam cancelados, apagados os vossos pecados, e venha o tempo de paz, de refrigério da parte do Senhor. Aqui vemos o homem virado de costas para Deus e totalmente impressionado com o mundanismo, a carnalidade, o pecado, distraído com as coisas deste mundo e apenas buscando solucionar os efeitos da queda, pois Deus criou o homem perfeito e colocou-o no jardim da abundância. E desde a queda, então, a escassez que produz angústia, doenças e morte. Agora o homem quer reverter os efeitos da queda de uma maneira religiosa, mas o Senhor tem algo mais profundo. O temor humilde, então, é este coração dócil, esse coração ensinável, que compreende a vontade de Deus, ora para que isso venha a ser transformado em querer e efetuar. Vemos aqui que o Senhor nos convida a um relacionamento pela graça, e não apenas momentos religiosos. Isso não satisfaz nem a Deus nem a nós. Temos uma batalha constante no reino espiritual com espíritos invisíveis e para tal precisamos aprender a andar com Deus em amor, como Enoque andou, para que em todo o trajeto o Senhor possa estar nos inspirando, nos guiando, nos fortalecendo. Isto é fundamental. Somente com Ele nós podemos prevalecer.
Na sequência desse texto, o Senhor fala de não ter comunhão com os incrédulos, com os ídolos, mas muito pelo contrário, sair dessa frequência que o homem está para a comunhão com Deus. Então, o temor do Senhor, um coração temente, é aquele que ouve e atende. Continuando a leitura de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? E que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o seu santuário, o santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso diz: retirai-vos, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, aí capítulo 7, versículo 1, tais promessas, ó amados, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Amados e queridos irmãos, o homem então não imagina o quanto ele está inacessível para Deus e distraído com os ídolos, com o pecado e mundanismo. Portanto, a conversão do pecado para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus só se pode dar pela graça. É o sangue de Jesus que vai nos purificar à medida que chamarmos pecado de pecado, não apenas com a intenção de confessar, mas de abandonar. E é o Espírito Santo que vai produzir agora, no lugar das obras da carne, o fruto do Espírito. Ao invés daquele querer o pecado, agora querer a vontade de Deus e renunciar ao pecado. Tomar a cruz, renunciar à sua carne a cada dia, seguir ao Senhor é libertador, pois vamos sair da frequência em que os homens estão em Adão, para a liberdade dos filhos de Deus. Vemos que o homem está num jugo igual com os incrédulos. Ele pensa da maneira mundana, ele tem os mesmos gostos, os mesmos ídolos, e ele não compreende que isto é realmente a frequência que o homem ficou desde a queda. Agora, sair da esfera dos ídolos para a comunhão com o Senhor é algo que é mostrado pelo Evangelho genuíno. Só quem estiver ouvindo o Evangelho genuíno que saberá que o homem não apenas levanta a mão na igreja e se batiza nas águas, ele terá renúncia, ele terá agora atitudes correspondentes. Isso é o temor do Senhor. Ele vai sair do meio deles, assim como Abraão saiu de Ur para uma terra que Deus a mostrava. Não é desprezar os ímpios, é amá-los, mas vai sair da frequência do conselho dos ímpios. O que vemos então é que o homem vive numa esfera de pensamentos, sentimentos e desejos que são pecaminosos. O homem nem sabe, ele vê isso como natural. Aqui está mais claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Veja só. Pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, o primeiro passo, a renúncia, é arrependei-vos e convertei-vos, você se arrepende de como Adão vive de costas para Deus e se converte. Agora você se vira para Deus e vira de costas para os ídolos. O primeiro ponto de saber que uma pessoa tem uma fé salvífica e está diante de uma palavra genuína é que ela vai se arrepender dos ídolos. Há muitas pessoas que estão na igreja, até pregam o evangelho e que nunca foram lavadas e nunca se arrependeram dos ídolos. Elas misturam o cristianismo com os ídolos e pensam que isso vai agradar a Deus. Mas na verdade isso não é conversão, isso é mornidão, e os mornos Deus vai vomitar. Quantas pessoas que ainda nem fizeram esse primeiro ponto, nunca ouviram uma palavra que chama para renunciar os ídolos do futebol, os ídolos do rock, os ídolos de Hollywood, os ídolos do mundanismo. Acho um absurdo uma mensagem como essa, dizer Salgado, esse pastor é muito radical, parece Elias no Antigo Testamento, mas eles não compreendem que isso é básico, e qualquer pessoa que tem o Espírito entende isso e aceita. Quando a pessoa se revolta e acha isso salgado, absurdo, é porque ela não tem o Espírito, ela não nasceu do alto ainda. Ela pode ter título, cargo,
dom, mas se ela ainda não se converteu dos ídolos para o Deus vivo, se ela continua nos ídolos e mesmo assim diz que crê em Deus, ela é um hinduísta. Se você chegar para um hindu e falar, você crê em Jesus, recebe Jesus? Ele sim. Aí ele vai juntar Jesus com os 1000 ídolos que eles têm. Vai ser o 1001. Eles juntam Jesus, a fé em Jesus, com um monte de ídolos. Jesus não pode participar disso. O primeiro passo é sair da onde está. O homem, desde a queda, está na frequência da idolatria, amando mais o mundo, a bênção, ao prazer sexual fora do casamento, as diversões, do que a santificação pela graça.